O futuro do alojamento local, segundo o relatório de 2023 da Hostaway. É sobre isso que vou falar já a seguir. 3, 2, 1. Se és um anfitrião ou um pré-anfitrião de alojamento local, se queres diversificar o teu investimento ou procuras uma alternativa de rendimento, planeias uma melhor reforma ou porque estás determinado a ser um investidor imobiliário ou ainda porque simplesmente achas o máximo receber pessoas de todo o mundo, então estás no sítio certo. Aqui vamos partilhar o que funciona, táticas e estratégias que nos ajudaram a crescer e a receber mais de 90 mil hóspedes anualmente em Portugal. Experiências, produtos e tudo aquilo que podes aplicar e levar mais dinheiro diretamente para o teu bolso. Bem-vindo ao Pode Alojar. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio aqui no Pode Alojar Podcast, um podcast maistay.pt. O meu nome é Daniel Betancourt e hoje vamos analisar, fazer aqui quase um react ao relatório de 2023 da Hostaway, ok? E basicamente começa por uma nova era para o alojamento local, o que esperar em 2024. E eu diria que é quase uma frase, uma citação assim: bem-vindo ao mundo vibrante, ok? E em constante evolução do alojamento local. E à medida que então entramos em 2024, o setor está à beira de transformações significativas. E o relatório de 2023 da Hostaway não é apenas basicamente um espelho retrovisor do ano que terminou, ok? É também um farol, digamos assim, que ilumina aqui o caminho que está à nossa frente. E neste episódio nós vamos mergulhar aqui nas profundezas deste relatório para, digamos que, trazer à tona as pérolas de sabedoria que vão definir o futuro do alojamento local. E, portanto, o relatório começa por identificar e caracterizar as pessoas que foram inquiridas, ok? E para percebermos a amostra do mercado de alojamento local então que foi inquirido, ok? E o relatório começa na sua primeira parte com algo muito interessante, que é a caracterização então desses inquiridos, para perceber um pouco sobre como está, como é a composição do mercado, e digamos que não é Portugal, ok? Mercado a nível global. Então a composição do mercado está organizada da seguinte forma: 14,1% são apenas proprietários, ok? 35,6% são gestores de propriedades e 50,3% são proprietários e gestores de propriedades, ok? E portanto, como é evidente, mais uma vez, isto não reflete apenas o mercado em Portugal, mas sim uma amostra a nível global. E outro facto interessante é que, apesar de se achar que o alojamento local é algo recente, ok, ou uma moda, 26,2% já estão no setor há mais de 10 anos, ok? O que significa que é um setor composto por pessoas com bastante experiência e conhecimento, ok? Que já estão há bastante tempo no mercado. E 40,1% estão no alojamento local entre 4 a 10 anos também, ok? E os restantes 33,7% é que estão então entre 1 e 3 anos. Depois outra consideração que colocam é basicamente uma pergunta que é sozinho ou acompanhado, ok? E o relatório também conclui então que 19% gera sozinho os seus alojamentos, sendo que muito interessante, 57% das pessoas que têm um alojamento gerem sozinhos, não tendo qualquer colaborador. O que leva à conclusão de que a maioria das pessoas que têm apenas um alojamento criou o seu próprio posto de trabalho, ok? Isto é muito importante, e seja a part-time ou a full-time. Depois também, 46%, ok, empregam entre 2 e 5 colaboradores, e 71% daqueles que gerem 2 ou mais alojamentos têm pelo menos um colaborador, ok? Também é bastante interessante. E qual é a localização mais comum dos alojamentos locais, ok? E a localização mais comum dos alojamentos e preferida para investimento é perto da praia, ok? E não nos grandes centros urbanos, ok? Com 28,4% das respostas.
Depois seguem-se então pequenas cidades, ok? E ambientes rurais com 25,2%. E para fechar o top 3, então, centros urbanos com 20,8%, ok? Isto foi, por acaso, bastante interessante. Então, perto da praia com 28,4%. Depois pequenas cidades e ambientes rurais com 25,2%. E depois, então, em terceiro lugar, centros urbanos com 20,8%. Ok? Mais uma vez, isto reflete uma análise global, ok? Os resultados do relatório da Hostaway e não necessariamente a realidade em Portugal, ok? Contudo, podemos retirar aqui conclusões interessantes sobre as tendências do mercado global. Depois, então, qual o rendimento anual do alojamento local, ok? E embora 17% tenha ultrapassado a marca de $1 milhão, ok, de faturação anual, a maioria, 52%, está no intervalo dos 6 dígitos, ou seja, entre 100 e 500 mil dólares, ok? Também um dado muito, muito interessante. Depois, quantos alojamentos é que cada pessoa gera? E uma das conclusões deste relatório é que a maior parte das pessoas gera mais do que um alojamento. 25% gerem 26 ou mais alojamentos. Ou seja, existe uma oportunidade enorme para que mesmo quem tem um alojamento ou mesmo pessoas sem alojamentos possam entrar no setor e obterem rentabilidade, ok? É muito, muito interessante. E precisamente por estarmos há 20 anos no campo de batalha e percebermos esta oportunidade gigante e o potencial de crescimento, nós criamos o MyStay Digital Hub, ok? Onde ajudamos pessoas a criarem, gerirem e crescerem o seu negócio 100% online através do alojamento local, sem necessidade de experiência ou de terem um alojamento próprio. Neste momento, fica só aqui a título de curiosidade, neste momento as inscrições estão encerradas, mas neste artigo, no blog ou em podalojar.mystay.pt podem depois obter mais informações e serem avisados de quando voltarmos a abrir inscrições. Ok? Muito bem. Depois de analisada a composição do mercado e das pessoas que o compõem, então o relatório passa, digamos, para uma retrospectiva do que foi o ano de 2023. E então, o que é que aconteceu no mercado de alojamento local em 2023. E cerca de metade dos inquiridos refere que a sua região se tornou muito mais competitiva, ok? Indicando que o mercado está mais competitivo do que nunca, ok? O que não tem de ser necessariamente mau, ok? Não tem de ser necessariamente mau. E de onde vieram as reservas, ok? E analisados os números, o top 3 das plataformas é composto pela Airbnb em primeiro lugar, tendo sido a plataforma que mais reservas gerou. Em segundo lugar, a VRBO. E em terceiro lugar, a Booking.com. Ok? Muito interessante também este top 3. Depois, os 5 maiores desafios em 2023, ok? Que aqui o relatório refere. E embora cada negócio seja único, ok? Dá para perceber que existem desafios comuns a todos. Ok? E em 2023, o desafio mais comum foi tecnologia e software. Tecnologia e software foi o desafio mais comum. Em segundo lugar, desafios com limpeza e manutenção, seguido de concorrência, geração de mais reservas e desafios com economia, fecha o top 5. Depois, o relatório passa para a questão o que foi feito para superar então estes desafios. E curiosamente, e aqui foi muito interessante, apesar de a tecnologia ter sido o maior desafio em 2023, também foi a estratégia mais comum utilizada para superar os desafios, ok? Que é interessante. De seguida, estratégia de ajustes nos preços e marketing foram os segundos e terceiros mais comuns, respectivamente. Depois, que ferramentas tecnológicas são utilizadas? E o top 3 de ferramentas tecnológicas utilizadas é, em primeiro lugar, Channel Manager PMS, ok? Com 80% das respostas, seguido de automação de faturação e, em terceiro lugar, ferramentas de preço dinâmico, ok? Top 3 de ferramentas tecnológicas que são utilizadas. Depois também começam o relatório refere que existe otimismo, ok, apesar dos desafios, e que 2023 basicamente foi um ano de resiliência e adaptação. Foi um ano de desafios, ok, que é o que está referido no relatório, mas também de oportunidades.
apesar das incertezas económicas e da elevada concorrência, o setor, digamos que mostrou uma resiliência notável. Porquê? Porque cerca de 7% teve um aumento significativo na tarifa média diária, ou seja, no ADR, ok? 33% registaram um leve aumento, ok? E 28% referiram então que não houve alteração, ok? Mas 7% registrou então um aumento significativo na tarifa média diária e 33% um leve aumento. Ou seja, basicamente 40%, digamos assim, tiveram um aumento na tarifa média diária, ok? O que é bastante interessante. Áreas de investimento, ok? E para o ano 2024, as 5 áreas principais de investimento serão, que os inquiridos responderam, serão em aumentar o portfólio de alojamentos, ok? Que também é interessante, tecnologia e software, contratação de pessoas, equipamentos e marketing, ok? Portanto, são as 5 principais áreas de investimento que as pessoas inquiridas vão investir. Depois, crescimento de portfólio, então. Apesar de toda a incerteza na economia, ok, e das altas taxas de juros que temos vivido, que parecem não ter fim à vista, digamos assim, 66% planeia aumentar o portfólio em 2024, ok? Que é muito interessante. E 20% não querem investir num grande aumento, ok? 20% não querem investir num grande aumento e 14% não vai investir em aumento de portfólio. Mais uma vez, como podemos perceber, existe então mesmo uma grande oportunidade em fazer crescer portfólio e aumentar as nossas fontes de receita, sem necessariamente temos que ser os proprietários dos alojamentos, ok? Alterações então no ADR e na ocupação média. E que o relatório refere também que o crescimento em 2024 não virá exclusivamente através do aumento de portfólio, ok? Cerca de 46%, ok, prevêem que o seu ADR vai aumentar em 2024, ok? Que interessante. Ou seja, que os preços vão aumentar. Enquanto uma percentagem semelhante, mais ou menos igual, espera que ela permaneça então estável. Além disso, a expectativa de crescimento nas taxas de ocupação, ok, adiciona uma camada, digamos que, de otimismo aqui ao cenário futuro. Porquê? Porque apenas 8% dizem que a ocupação média anual vai baixar, ok? Enquanto 46%, que é muito interessante, esperam que a taxa de ocupação vai crescer ligeiramente ou significativamente. Portanto, como podemos ver, existe um clima global a nível mundial de otimismo. E depois passamos então aqui para a tecnologia e inovação. Entramos na parte da inteligência artificial, ok? Toda a gente fala e, portanto, a inteligência artificial no alojamento local. E digamos que o ciclo de entusiasmo está a chegar aqui ao fim e a inteligência artificial generativa, como por exemplo o ChatGPT, está mesmo a tornar-se uma parte fundamental de todos os negócios, ok? Mas analisando aqui mais a fundo, no relatório podemos perceber que a história aqui é um pouco diferente. Porquê? Porque embora 57% tenha dito que não usava ou não tinham a certeza se usavam inteligência artificial, um facto interessante é a relação entre o número de alojamentos e a utilização de inteligência artificial, ok? Porquê? Porque com os dados, o que se percebe é que quanto mais alojamentos são geridos, maior a percentagem de utilização de inteligência artificial, ok? O que é interessante, ok? Leva a considerar que, portanto, a inteligência artificial efetivamente pode ajudar a ser mais eficiente na gestão e a poupar tempo. Depois, aqui o relatório refere então onde é que a inteligência, ou questiona onde é que a inteligência artificial pode ter maior impacto. E basicamente a aplicação comercial mais imediata da inteligência artificial está na automação, ok? E na escalabilidade de mensagens, ok? Muito importante e muito interessante. Portanto, tarefas repetitivas como check-in, check-out e comunicação então com os hóspedes podem e devem ser automatizadas com a ajuda da IA, é o que refere aqui então o relatório. Além disso, os inquiridos confirmaram o potencial da inteligência artificial no marketing, ok? Por isso, as comunicações com hóspedes e marketing foram as duas respostas mais dadas pelos inquiridos, onde a inteligência artificial pode ter maior impacto, ok?
E à medida que nos preparamos para 2024, é essencial então manter um olhar atento às tendências emergentes. Se tiver alguma questão, coloque nos comentários. Espero que tenha gostado deste episódio e que esta partilha seja útil. E, já sabe, a única coisa que lhe peço é que coloque um gosto, subscreva o canal para mais dicas e informações e que partilhe este episódio, por favor, nas redes sociais para chegarmos ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado por estar aí desse lado e espero que aproveite ao máximo o que partilhamos aqui hoje. E não se esqueça, www.mystay.pt. Tenha um grande dia, cheio de energia e até ao próximo episódio.